Marco Rubio vai encontrar-se com representantes dinamarqueses na próxima semana. A administração Trump continua a admitir anexação da Groenlândia. Um agente do ICE, a polícia de imigração norte-americana, matou a tiro uma mulher em Minneapolis. A morte está a chocar os Estados Unidos. Funeral com honras militares em Caracas para os membros do exército venezuelano mortos na operação dos Estados Unidos para capturar Maduro. O secretário de Estado norte-americano anunciou que se vai reunir na próxima semana com representantes dinamarqueses. A ideia é discutir o futuro da Groenlândia. Na terça-feira, a diplomacia de Copenhaga e da própria ilha dinamarquesa já tinham pedido uma reunião com Marco Rubio. O responsável pelas relações externas dos Estados Unidos sublinhou que, quando está em causa a segurança do país, Washington nunca descarta o uso da força. The president always retained the option. Every president, not this president, every president always retains the option. I'm not talking about Greenland. I'm just talking about globally. If the president identifies a threat to the national security of the United States, every president retains the option to address it through military means. As a diplomat, which is what I am now, and what we work on, we always prefer to settle it in different ways. That included in Venezuela. O chefe da diplomacia dos Estados Unidos insistiu que Washington precisa de controlar a maior ilha do mundo perante o que disse serem as ameaças da China e da Rússia no Ártico, uma questão que não surgiu com Trump. Rubio lembrou que um outro presidente norte-americano, Harry Truman, já tentou antes comprar a Groenlândia. A primeira-ministra dinamarquesa alertou que a anexação deste território ártico pelos Estados Unidos ditaria o fim da NATO. Um agente do ICE, a polícia de imigração norte-americana, matou uma mulher a tiro em Minneapolis, no Minnesota, durante uma operação numa rua residencial. A mulher foi identificada como Renee Nicole Good, de 37 anos, norte-americana. Aparentemente estava a bloquear com o carro uma operação do ICE. Num vídeo que circula online, a mulher é parada pelos agentes que pedem que abra a porta e saia do carro. Quando continua a avançar, numa aparente tentativa de fugir, outro agente saca da arma e dispara contra o veículo em movimento. O carro da mulher bate então em dois outros carros estacionados alguns metros mais à frente e imobiliza-se. Nas imagens é possível ouvir 3 tiros. Um deles entrou pelo para-brisas dianteiro. A secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, disse que este foi um ato de terrorismo doméstico e que a mulher tinha tentado atropelar o agente. O presidente Donald Trump refletiu essa postura e defendeu o ICE. Já o presidente da Câmara de Minneapolis, Jacob Frey, acusa o ICE de semear o caos e exige que a agência governamental deixe a cidade. You made a crime scene! You shot someone! They want us to respond in a way that creates a military occupation in our city. They want an excuse to come in and show the kind of force that will create more chaos and more despair. Na noite de quarta-feira, centenas de pessoas juntaram-se em Minneapolis para uma vigília pela mulher e para protestar contra as operações do ICE e crescente repressão de Trump à imigração. Os Estados Unidos apreenderam 2 petroleiros sob sanções ligados à Venezuela. Um deles foi travado no Mar das Caraíbas. O outro, de bandeira russa e sem carga nos tanques, encontrava-se no Atlântico Norte. Estava a ser perseguido pela Guarda Costeira norte-americana e outras unidades militares desde o final de dezembro. Isto depois de ter furado um bloqueio parcial de Washington ao redor da Venezuela. Segundo o Comando Europeu dos Estados Unidos, o petroleiro foi perseguido nas águas entre a Escócia e a Islândia. A Rússia enviou um submarino e outros meios da marinha do país para escoltar um navio que era conhecido como Bela 1. Passou a chamar-se Marinera, com a bandeira russa pintada no casco, quando em dezembro mudou a rota para o Atlântico, depois de repelir uma aproximação dos Estados Unidos. As autoridades norte-americanas alegam que a embarcação faz parte de uma frota fantasma que transportava petróleo para países como a Rússia e o Irão, em violação das sanções internacionais. O Ministério dos Transportes russo acusa os Estados Unidos de violarem o direito marítimo.
Foram a enterrar em Caracas, com honras militares, os membros do exército venezuelano que foram mortos durante a operação dos Estados Unidos para capturar o presidente Nicolás Maduro. Segundo o Ministério venezuelano do Interior, pelo menos 100 pessoas morreram na operação, das quais 24 eram membros do exército. Na quarta-feira, apoiantes de Nicolás Maduro protestaram em Caracas para pedir o regresso do presidente afastado. Maduro, que não é reconhecido como presidente da Venezuela pela maioria dos países ocidentais, foi levado a um tribunal dos Estados Unidos sob a acusação de tráfico de drogas, depois de capturado juntamente com a mulher pelas forças militares dos Estados Unidos numa operação polémica. Os aliados da Ucrânia aceitam fornecer garantias de defesa internacional a Kiev, compromisso assumido numa cimeira em Paris na terça-feira. Ao lado de Zelensky, comprometeram-se a controlar qualquer cessar-fogo conduzido pelos Estados Unidos. Acordaram ainda uma obrigação juridicamente vinculativa de ajudar os ucranianos em caso de um futuro ataque da Rússia. França e Reino Unido confirmaram o envio de tropas para a Ucrânia após a trégua e outros países poderão fazer o mesmo. Deutschland wird sich weiter politisch, finanziell und eben auch militärisch einbringen. Dazu kann zum Beispiel gehören, dass wir nach einem Waffenstillstand Kräfte für die Ukraine auf benachbartem NATO-Gebiet einmelden. A dimensão das forças de apoio não foi tornada pública e muitos dos pormenores do plano permanecem pouco claros. And we think we've made a lot of progress. We heard President Zelensky and some of the other people here talking about land options. That will be the most critical issue, and that's subject. And we're going to be continuing on with those discussions. Найбільше питання, що потрібно ще працювати, це питання територіальне. Ми обговорили деякі ідеї, які можуть допомогти. Якщо команди не зможуть вирішити деякі питання, можна виносити це питання на рівень лідерів. Zelensky disse que foram feitos progressos nas conversações, embora os compromissos tenham de ser ratificados por cada país para que possam ser postos em prática após qualquer acordo. O chefe do exército do Irão ameaça lançar uma ação militar preventiva contra tudo o que for considerado uma ameaça à soberania do país. Amir Hatami fala de uma perigosa retórica que visa Teherão. Declarações que surgem após o aviso do presidente dos Estados Unidos. Donald Trump disse que Washington irá em socorro dos manifestantes iranianos pacíficos se as forças de segurança da República Islâmica continuarem a matá-los. Num discurso perante estudantes na Academia Militar, Hatami prometeu cortar a mão de qualquer agressor que cometa um erro. O líder do exército iraniano diz que o regime está agora muito mais forte e mais bem equipado. Tem, por isso, condições, acrescentou, para se defender e responder a quaisquer atos de agressão. Grupos de defesa dos direitos humanos afirmam que pelo menos 36 pessoas foram mortas nas manifestações que tiveram início em dezembro nas principais cidades iranianas. A inflação no Irão continua acima dos 40%, o que tem levado a um enorme aumento de produtos alimentares básicos como a farinha, o arroz e o pão. A Comissão Europeia intensifica as promessas para concluir um acordo comercial com o Mercosul. O último anúncio foi feito na quarta-feira. Bruxelas decidiu suspender retroativamente o imposto fronteiriço sobre o carbono aplicável aos fertilizantes. A medida é vista como mais uma concessão ao setor agrícola que tem protestado contra a parceria comercial com países sul-americanos. É mais uma forma de ir ao encontro dos interesses de França e Itália, dois dos países mais céticos. Von der Leyen já tinha anunciado o acesso dos agricultores a 45 mil milhões de euros da PAC a partir de 2028. The EU-Mercosur agreement alone is expected to increase EU agri-food exports to the region by 50%. 50%, eliminating tariffs that today can reach up to 55%. And on top of it, this would be also a landmark agreement from the perspective that 344 EU geographical indications
are included into this agreement, which would clearly defend Europe's iconic food and drink products. As últimas decisões de Bruxelas podem ter levado a Itália a deixar de lado a oposição inicial. O papel de Roma é crucial para se chegar à maioria qualificada que dê luz verde ao acordo. O Natal chegou na noite de terça-feira para milhões de ortodoxos em todo o mundo, incluindo para a comunidade ortodoxa que vive na Hungria, país de maioria católica. Por volta da meia-noite, a grande Igreja da Assunção, em Budapeste, encheu-se de fiéis que se reuniram para celebrar o nascimento de Cristo durante 4 horas, envoltos em nuvens de incenso e à luz de milhares de velas. Este é um lugar de convivência pacífica entre ucranianos, russos e bielorrussos. Többen lettünk pont azért, hogy Ukrajnából sokan jöttek, és nagyon-nagyon hívőek, és tényleg. Amikor együtt imádkozunk, eszünkbe se jön, hogy ki honnan jött. Desde 2023, o Natal na Ucrânia é oficialmente celebrado a 24 e 25 de dezembro, tal como no Ocidente, num esforço para romper com o legado dos russos, mas muitos continuam a festejar na antiga data. Én tudok olyat is, aki sajnos ide a háború óta nem jön, tehát inkább az ukrán egyházat ugye választja magának, de van olyan is, akinek nem számít. Én azt gondolom, hogy itt most mindenki Isten alatt van, és hogy nem ez kéne, hogy elhatárolja az embereket attól, hogy ide belépjenek. Para os ortodoxos, o Natal é uma época de oração e contemplação silenciosa. Não se trocam presentes e há um longo período de jejum, quebrado com uma refeição de 12 pratos, a evocar os 12 apóstolos.